Hoje eu quero falar com você sobre um assunto muito importante, que é o neurofeedback. E como ele pode ajudar crianças, adolescentes e até mesmo adultos com TDAH. Eu vou deixar um link na descrição de estudos científicos sobre o neurofeedback, que é uma das maiores descobertas da neurociência nos dias de hoje. Eu sei que muitos de vocês, assim como eu, buscam constantemente maneiras de ajudar os nossos filhos a se sentirem mais tranquilos, focados e até mesmo ter uma mente mais equilibrada. O neurofeedback é uma abordagem que tem transformado a vida de muitas famílias e eu vou explicar de um jeito bem simples como ele pode ajudar o seu filho a ter mais qualidade de vida. Fica comigo até o final. Só para lembrar, o neurofeedback hoje ele é considerado tratamento nível 1 pela Academia de Pediatria Americana para tratamentos de pessoas com TDAH, principalmente crianças. Vamos começar entendendo o que é o neurofeedback. Pode parecer algo muito complexo, mas ele é uma técnica muito simples e não invasiva. E ele vai ensinar o cérebro a funcionar de uma maneira mais equilibrada. Eu sempre falo para as pessoas o que nós somos. Nós somos aquilo que nós aprendemos. E o neurofeedback ele vai fazer isso, ele vai ensinar o cérebro a aprender de uma maneira mais equilibrada, trabalhar de uma maneira mais coerente. E como funciona na prática o neurofeedback? São colocados alguns sensores no couro cabeludo da pessoa, seja adulto, crianças ou adolescentes ou até mesmo idosos. E eles vão captar as ondas cerebrais em tempo real. Essas ondas cerebrais que nós temos, que é a onda delta, teta, alfa, beta alta, beta baixa, tem vários tipos de ondas cerebrais. Ele vai começar a treinar, o cérebro vai sendo treinado a se autorregular, porque cada região do cérebro tem que ter uma onda mais predominante. Um exemplo, no frontal nós temos que ter uma onda beta mais predominante. E quando nós temos alguma desregulação, principalmente, hoje existem alguns estudos que mostram que pessoas com TDAH têm uma certa desregulação ou uma onda lenta um pouco maior no frontal. Isso quer dizer, não é a predominância de um diagnóstico, mas é algumas características de pessoas com TDAH. Quando tem uma onda lenta no frontal, o neurofeedback vai ajudar a aumentar para a onda beta e inibir essa onda lenta para que aquela pessoa possa focar mais, seja criança, seja adulto, seja adolescente. É como uma academia para o cérebro. Mas ao invés de trabalhar os músculos, ele vai estar ajudando o cérebro a se organizar e encontrar um estado mais tranquilo, um estado mais focado, controle de ansiedade, ativar mais o modo inibitório do seu cérebro inibir aqueles impulsos, aquela hiperatividade. Agora, como o neurofeedback ajuda crianças e adolescentes e até mesmo adultos com TDAH? O neurofeedback ele é tão indicado assim para o TDAH. O cérebro de uma criança com TDAH funciona de um jeito um pouco diferente, especialmente nas áreas responsáveis pela atenção, pelo controle de impulsos e pela concentração. O neurofeedback ele atua exatamente nessas áreas, aquilo que eu falei agora anteriormente. Ele vai ajudar a corrigir esses padrões cerebrais, ensinando a encontrar um equilíbrio das ondas cerebrais. Com o tempo, seu filho pode começar a sentir que está conseguindo se concentrar melhor nas tarefas, controlar mais as emoções, a impulsividade, até mesmo se sentir muito mais calmo nas atividades do dia a dia. Eu falo sempre para os pais que os nossos filhos eles não são só escola, precisa focar para ir na escola, não, ele precisa ter qualidade de vida. E o neurofeedback ele vai ajudar a dar essa qualidade de vida, onde ele vai ter o controle maior na escola, o controle maior em casa, o controle maior na vida social. E tudo isso é possível sem o uso da medicação com o neurofeedback. Claro que se seu filho tem um diagnóstico de TDAH, ou se você adulto teve diagnóstico de TDAH, e o médico disse, olha, você precisa tomar a medicação, você pode tomar a medicação e fazer o neurofeedback junto. O neurofeedback vai ajudar e potencializar a medicação, para que você tenha mais controle dos sintomas de TDAH. E agora eu quero falar com vocês quais são os principais benefícios do neurofeedback.
Os principais benefícios que o neurofeedback pode trazer é o aumento do foco e da concentração. O neurofeedback ele vai trabalhar diretamente nas ondas cerebrais ligadas ao foco e à atenção. Muitas crianças começam a prestar mais atenção nas tarefas e se distraem menos. Ah, mas se eu fizer o neurofeedback para o meu filho, ele vai focar mais, vai acabar o TDAH? Não, não é isso. O neurofeedback não cura TDAH. Neurofeedback você consegue controlar os sintomas de TDAH. Como muitos que eu atendo, muitos deles têm o TDAH, fazem o neurofeedback, consegue ter mais controle, consegue ter mais qualidade de vida. Ele consegue ter mais vida social, consegue viver melhor, ele vai ter menos impulsividade, ele vai conseguir controlar as impulsividades, que é outro benefício do neurofeedback, fazer com que controle essas impulsividades, porque o cérebro vai aprendendo a controlar essas respostas que são impulsivas, né? Ajudando o seu filho a pensar mais antes de agir. Ele vai reduzir também a hiperatividade. Muitas crianças com TDAH têm dificuldade em ficar parado, não para nem um segundo. E o neurofeedback começa a acalmar toda a agitação e a pessoa vai tendo muito mais equilíbrio. Outra coisa que ele também faz, que é muito importante, é a qualidade de sono. O neurofeedback ele ajuda muito na qualidade de sono. E cérebro restaurado, porque quando você dorme, o seu cérebro vai se restaurar. Quando você tem essa restauração cerebral, que na verdade é um sono reparador, no outro dia você vai conseguir focar muito mais. Então, até mesmo esses tempos atrás eu assisti um filme e uma menininha falou assim, quando eu durmo melhor eu consigo focar mais na escola. E isso é verdade, quanto mais você dorme, mais qualidade de vida você tem. E como funciona o neurofeedback para crianças? Talvez você esteja perguntando como que é uma sessão de neurofeedback. Vou explicar de um jeito bem simples como funciona uma sessão durante o neurofeedback. São colocados eletrodos na cabeça do paciente, ou do seu filho, ou de um adulto, ou do adolescente. Ele vai captar essas ondas cerebrais e numa tela vai aparecer ou um jogo ou um vídeo, algo que cria um estímulo para ele. Conforme ele vai controlando ou aquele jogo ou controlando aquele desenho ou aquele filme que ele está assistindo, um exemplo, se ele começa, eu coloco um desenho para uma criança. Quando a criança consegue focar naquele desenho, o desenho vai clareando, a tela vai clareando e vai aumentando o volume. Então nós temos um feedback visual e auditivo. Quando ela perde o foco, quando ela se dispersa, vai baixando o volume e vai escurecendo. Então aquela criança, como a gente coloca algo interessante para ela, ela começa a querer focar muito mais. Ela começa a querer entender muito mais, a assistir, né? Ela começa a querer assistir muito mais aquele desenho. E o cérebro dela vai criando redes neurais. Então ele começa criando novas redes neurais e fortalecendo aquelas que já existem. Então se ele está fazendo um neurofeedback, além de ele criar novas redes neurais, que são aqui a neuroplasticidade, que é um novo aprendizado, porque aquilo que eu falei no início, o que nós somos? Nós somos aquilo que nós aprendemos. E quando você faz o neurofeedback, ele vai criando um novo aprendizado. Então, hoje ele aprendeu a focar, amanhã ele vai aprender novamente. E depois ele vai aprendendo novamente, na próxima sessão. É como andar de bicicleta. Você começa andando de bicicleta, cai hoje, cai amanhã, daqui a pouco você coloca a rodinha, que vai ser o equilíbrio, e depois você está andando sem rodinha. Porque o que você fez naquele momento? Você ensinou o seu cérebro a andar de bicicleta. E o neurofeedback é a mesma coisa, ele vai ensinar o seu cérebro a focar. Não somente a focar, né? Ele vai com o controle da ansiedade, como eu disse antes, controlar a ansiedade, a impulsividade. Eu tenho muitas crianças que nós atendemos aqui no Instituto, que elas chegam aqui com diagnóstico do TDAH, tomando muitas vezes remédio para TDAH, porém elas continuam impulsivas, muitas vezes elas não têm uma boa comunicação, muitas vezes elas não conversam direito, elas não conseguem ser organizadas e elas começam fazendo o neurofeedback. Logo você percebe que a criança começa a se soltar mais, porque ele vai trabalhar bastante uma questão emocional da criança, ela vai ter mais controle sobre os impulsos. Eu lembro muito bem do menino que eu atendi, ele tem 8, 9 anos, foi recente esse menino. E nos momentos do atendimento ele era muito bravo. E ele, se essas coisas não fossem do jeito que ele queria,
não acontecia, né? E aí nós começamos atendendo ele, primeira sessão, segunda sessão, terceira sessão, e esse menino sempre resistente, sempre resistente. Como o neurofeedback, ele não depende da vontade da pessoa, porque ele vai trabalhar no cérebro, ele não depende se ele quer ou não quer, ele só precisava assistir o desenho que eu colocava para ele, porque era o cérebro dele que tinha que trabalhar. E nós começamos a fazer todo o trabalho com ele. Quarta sessão, quinta sessão, sexta, aí os pais já começaram a relatar melhor ali na escola e em casa. Que ele estava se controlando muito mais, que ele não estava tão impulsivo como era antes, que ele já não estava respondendo como ele era antes, que ele já estava tendo mais controle na escola com os coleguinhas, que ele já estava tendo mais controle em casa com os pais. Porque o neurofeedback começou a fazer o que... Aí, uma das coisas interessantes que eles relataram, que o filho começou a dormir melhor. Então, o filho dormia melhor. Aí depois, no outro dia, quando o filho acordava, ele estava mais descansado. E o filho, quando ele estava descansado, ele rendia muito mais na escola. Ele não ficava irritado. É como nós. Se nós dormimos, sabe, quando a gente dorme mal, a gente não fica irritado no outro dia. Imagina para uma criança, para um adolescente ou para um adulto que tem o TDAH. O que acontece? Imagina no cérebro dele. O que vai acontecer no outro dia? Além de ter aquela desregulação do transtorno, imagina só o cansaço mental que ele começa a ter. Então, esse vídeo eu gravei mais para nós entendermos um pouco o que é o neurofeedback, como funciona. E só para finalizar, eu quero reforçar que o neurofeedback ele é uma abordagem muito promissora, né? Hoje existem muitos estudos, inclusive... eu estava vendo esses dias o UFC, eles estão fazendo um software, o UFC de aquelas lutas que existem, né? Eles estão fazendo um software somente para os atletas, para que eles possam fazer o neurofeedback para evitar lesões, para ver até quando que o cérebro deles conseguem suportar as pancadas na cabeça para não, devido às lesões, para ir fortalecendo as redes neurais para eles não terem problemas no futuro. E isso é muito interessante, porque hoje está sendo reconhecido já mundialmente, né, o neurofeedback. Aqui no Brasil, agora que ele está começando a ser bastante divulgado, e as pessoas estão começando a perceber o quanto que é importante fazer o neurofeedback. Na verdade, é assim, quem precisa fazer um tratamento com neurofeedback, ou melhor, um treinamento com neurofeedback? Todos nós. Todos nós precisamos. E ele não apenas vai auxiliar no foco ou na concentração, mas ele também vai reduzir a ansiedade, hiperatividade, vai dar mais calma, autocontrole. Atletas se usam muito o neurofeedback. O time do Palmeiras aqui no Brasil usa o neurofeedback. Agora, se você está buscando uma alternativa para você ou para o seu filho, para ter uma vida mais equilibrada, o neurofeedback ele pode ser uma grande opção. Mas lembre-se de buscar sempre um profissional especializado para conduzir todo o treinamento, para que ele possa realmente estar trabalhando com você da maneira certa. Agora, se você gostou desse conteúdo, eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal, compartilhar com todas as pessoas que você conhece, compartilhar com os pais, para que as pessoas possam se beneficiar muito mais com o neurofeedback. Até a próxima!